Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos, para isso, iniciar fazendo uma oração, pedindo graça ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, santo e eterno, Deus bendito, graças te damos, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E novamente, Pai, reunido com nossas famílias, podemos estudar a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento, que tudo que viemos a fazer aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Nós te rogamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura no livro dos Salmos, o Salmo de número 146. Salmo de número 146 nos diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor nesse momento? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 4. Atos 17, de 1 a 4, nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados
arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nesse momento, meu Pai, que temos a Tua palavra aberta diante de nós, te pedimos graça para que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra e, principalmente, Senhor, a colocarmos em prática esses princípios daqui extraídos. Dá-nos, ó Senhor, sabedoria, ilumina nossa mente, Senhor, e fala conosco. É assim que nós te oramos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, às vezes nós pensamos que para que o evangelho seja proclamado, isso requer uma estrutura, algumas coisas que para chamar atenção e coisa desse tipo, quando na verdade a proclamação do evangelho é uma coisa bem simples, só precisa de um pouco de inteligência para se fazer. Às vezes a gente pensa que precisa de carro de som, de estrutura de som, fazer culto ao ar livre, e de palco, e assim por diante, uma boa banda. Às vezes a gente acha que as nossas estratégias é que são eficazes quando nós falamos em pregação do evangelho. As estratégias, elas são importantes, nós vamos ver isso hoje. Mas a qualidade do evangelho é o que vai nortear os resultados do evangelho. De forma que, no final das contas, a pregação do evangelho não é complexa, ela é simples. Ela precisa ser feita com inteligência, mas ao mesmo tempo com simplicidade e com poder. E é isso que nós vemos o apóstolo Paulo fazendo aqui no capítulo 17, versículos de 1 a 4. O contexto que nós estamos estudando é o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. A viagem começou um pouco turbulenta, ele e Barnabé se desentenderam por causa de João Marcos, findaram se separando. Paulo se juntou com Silas, seguiu em direção retornando às igrejas que eles tinham terminado a primeira viagem, Derbe, Icônio, Listra, e ali se juntaram a eles também, não só Silas, como Lucas e o Timóteo se juntaram a eles também, então temos uma equipe de 4. Eles tentam iniciar, então, uma pregação na Ásia novamente, mas o Senhor os impediu, de forma que eles foram levados para a Macedônia. O que nós temos, então, a partir daí, meus irmãos, é o início da pregação na Europa. Paulo, então, encontra na primeira cidade, logo onde eles vão pregar, é a cidade de Filipos. Nós temos visto isso nas últimas semanas. Inicialmente, o que se descobriu na cidade de Filipos é que não havia sinagoga na cidade. Mas Paulo descobriu um lugar onde as mulheres iam para orar, na beira de um rio. Paulo prega o evangelho lá, e o mesmo Deus que tinha organizado uma equipe, que tinha organizado a direção dessa equipe, agora organiza o lugar onde essa equipe será hospedada e a igreja será estabelecida com a conversão de uma irmã chamada Lídia, uma irmã que tinha certa condição financeira, era vendedora de púrpura. O Senhor tocou no coração dela, ela se converteu e com a graça do Senhor a igreja ficou localizada ali. Logo em seguida nós temos um incidente com uma moça que tem um espírito de adivinhação e ela passa a clamar para todos, dizendo que Paulo e Silas eram homens de Deus e que traziam a palavra de salvação, mas isso incomodou Paulo, porque Paulo vai notar que é um espírito demoníaco e então vai expulsar esse demônio dessa moça. Isso trouxe levantou o coração dos donos dessa moça contra Paulo e Silas, de forma que eles estavam, na verdade, com raiva, que tinham perdido a fonte de lucro, mas acusaram Paulo e Silas de serem judeus e estarem trazendo confusão para a cidade de Filipos. Sem nenhum tipo de julgamento, os pretores da cidade açoitaram Paulo e Silas e colocaram na prisão, mas Deus tinha um plano nesse processo. Lá, durante a noite, perto da meia-noite, o apóstolo Paulo e Silas cantam, dão testemunho para os demais presos, o Senhor traz um grande terremoto, e em toda essa confusão que foi essa noite, nós vemos um carcereiro com a família dele toda se rendendo aos pés do Senhor. No dia seguinte, o apóstolo Paulo e Silas já estavam sendo libertados da prisão, mas não aceitaram a liberdade de qualquer jeito, exigiram que a liderança viesse pedir desculpa, porque eles finalmente puderam dizer que eles eram cidadãos romanos e não podiam ter sido açoitados publicamente, nem desmoralizados como foram. E o que eles estavam fazendo, na verdade, não era uma defesa pessoal, mas eles estavam organizando e ajudando a igreja para que a igreja tivesse paz a partir daquele instante, já que esses homens não iriam mais se levantar contra
o povo de Deus. Mas esses homens pediram que Paulo e Silas fossem embora, versículo número 39. E eles, de fato, foram, versículo número 40. Eles confortaram os irmãos e seguiram em diante. O capítulo 17 é a próxima fase dessa missão. Eles continuam na chamada Via Ignácia, eles continuam entrando em direção à Europa, e eles chegam agora, finalmente, na capital da Macedônia. O texto, meus irmãos, vai nos mostrar o início do trabalho, a pregação do evangelho. Nós vamos ver como Paulo, meus irmãos, é ao mesmo tempo um estrategista, mas como a pregação do evangelho não tem muitos requintes, ela tem uma estrutura bem simples, ela é feita de uma forma bem simples, e os resultados do Senhor é quem vai proporcionando. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, sobre a simplicidade da pregação do evangelho. Primeiramente, ver a simplicidade da estratégia para a pregação do evangelho, os versículos 1 e 2. No versículo 1, o texto Lucas nos diz que, tendo eles passado por Anfípolis e Apolônia, são duas cidades seguintes, logo depois da cidade de Filipos, antes de chegar na cidade de Tessalônica. Essas duas cidades eram cidades relativamente interessantes, mas Lucas dá a entender que não tinha sinagoga nessas duas cidades. Veja, e ele chegando em Tessalônica, onde havia uma sinagoga, que dá a impressão de que nessas outras duas não tinham. Mas Paulo tem uma estratégia bem interessante na hora de pregar o evangelho. Paulo não procura lugares isolados. E aqui, meus irmãos, a distância de uma cidade para outra não era tão grande assim. Ficava entre 40, 50, 50 e poucos quilômetros de uma para outra. O que significa dizer que aqui era um dia de viagem de uma para outra. Então, Paulo sai de Filipos, um dia de viagem para chegar em Anfípolis, depois mais um dia de viagem para passar por Apolônia. Então, eles usaram essas duas cidades somente como sede para dormir. Eles dormiram e seguiram no dia seguinte para outra cidade. Mas não pregaram o evangelho aqui. A gente pode pensar assim, por que eles não pregaram o evangelho nessas duas cidades, se eles estavam lá para pregar o evangelho? Mas é porque Paulo tem uma estratégia bem interessante. Paulo procura grandes centros urbanos para pregar o evangelho nesses lugares, porque ele sabe que pregando nesses lugares, a partir dali, você vai ter uma expansão maior do evangelho, que é justamente o que acontece no versículo 1. Ele diz que chegaram a Tessalônica. Tessalônica, meus irmãos, era uma cidade grande, tinha aí por volta há quem diga que tinha cerca de 200 mil habitantes. Era uma cidade que era cortada por uma via muito importante, como eu falei, a Via Ignácia, que cruzava a região ali da Europa. Era uma cidade portuária, então, além do porto, você tinha a estrada, então o comércio todo passava por ali, e era exatamente a capital da Macedônia. E Paulo vai escolher justamente a capital, porque de lá, pense, o evangelho podia chegar nessas outras duas cidades menores. Mas chegando nas cidades menores, ele tem mais dificuldade de chegar na cidade maior. Por isso, Paulo escolhe, de forma muito estratégica, as cidades maiores. Você vai ver Paulo fazendo isso com Tessalônica, que é a capital da Macedônia. Você vai ver Paulo fazendo isso com Corinto, que é a capital da Acaia. Você vai ver Paulo fazendo isso com Éfeso, que é a capital da Ásia. Então, ele vai sempre escolhendo grandes cidades para que de lá o evangelho chegue em outros lugares. Então, interessante, porque ele não escolhe lugares pequenos e escondidos. Não é que ele não dê importância a isso, é porque tem uma estratégia que é por trás. Primeiro, o lugar onde deveria se pregar o evangelho. Paulo escolhe uma grande cidade. Segundo, um ponto de partida para a pregação desse evangelho. E o texto nos diz que lá tinha uma sinagoga. Ao contrário da cidade de Filipos, que não tinha sinagoga, Tessalônica é uma grande cidade, é uma cidade comercial. Consequentemente, tinha bastante judeu lá, suficiente para se ter uma sinagoga. E Paulo tinha uma vantagem imensa quando pregava numa sinagoga, que era Paulo, ele já tinha um grupo que conhecia, de alguma forma, o Antigo Testamento, que já tinha conhecimento de muitas das profecias do Antigo Testamento, isso já era uma boa base para a pregação do Evangelho. Segundo, que sempre que chegava um rabino de fora, o rabino da cidade, dava oportunidade para esse visitante como uma forma de cortesia. Então, Paulo sempre teria um grupo para quem falar. É por isso que, no versículo número 2, Lucas vai dizer que Paulo, segundo o seu costume, foi procurar a sinagoga. Ou seja, era um hábito de Paulo, porque ele mesmo vai ter uma estrutura que é primeiro pregar para judeu e depois pregar para gentil. Então, esse hábito dele, de primeiro para judeu e depois para gentil, porque facilitava muito a entrada e a expansão do evangelho para um grupo que já conhecia, de alguma forma, as escrituras, e isso facilitava muito a pregação do evangelho.
Eu quero que os irmãos notem, meus irmãos, como é necessário uma estratégia para que a pregação do evangelho aconteça. A pregação do evangelho ela não deve ser feita de qualquer jeito. Existe uma preocupação aqui de estrutura. Mas a forma estratégica de Paulo é tão simples que qualquer pessoa podia pensar nela. Ele basicamente está olhando qual é o melhor lugar, qual é a melhor ocasião, a melhor forma de pregar o evangelho. Isso aqui é importante porque parece que a igreja evangélica brasileira hoje não está mais entendendo esses conceitos tão simples. E está procurando pregar o evangelho em lugares que não são apropriados. Por exemplo, procuram pregar o evangelho no carnaval. Meu irmão, é a mesma coisa que você pregar o evangelho dentro de um bar. As pessoas estão bêbadas, elas não estão pensando nisso e o alcance do evangelho vai ser muito pequeno ali. O lugar não é apropriado, o momento não é apropriado, as condições não são apropriadas. Paulo, então, nos mostra que é preciso uma certa estratégia para a pregação do evangelho. Não precisa de nada mirabolante, trio elétrico e boa viagem, coisa desse tipo. Não, só precisa de um lugar onde as pessoas possam ouvir o evangelho com muita tranquilidade. E o lugar era uma sinagoga. Um grupo que estivesse disposto a ouvir o evangelho. E o lugar era uma sinagoga. Paulo, então, busca a sinagoga e o texto nos diz que ele passa 3 sábados ali naquela sinagoga pregando o evangelho ali. Aqui tudo indica que Paulo ficou mais de 3 semanas ali. Ele passou 3 semanas pregando, mas aqui tudo indica que ele passou mais tempo. Afinal de contas, nós vamos ter relatos de outras cartas de Paulo, onde ele agradece a oferta de irmãos que enviaram a oferta quando ele estava pregando em Tessalônica. E fala também dele trabalhando lá. Então, se ele conseguiu trabalhar e deu tempo de receber a oferta, ele passou mais de 3 semanas. Mas, no geral, foram 3 semanas pregando na sinagoga. Foi tudo que ele precisou. 3 finais de semana, 3 sábados pregando numa sinagoga. Isso deveria nos fazer pensar na necessidade de entendermos que a simplicidade do evangelho requer estratégias na hora da pregação do evangelho. Mas a simplicidade do evangelho, meus irmãos, também nos mostra não só a estratégia para a pregação do evangelho, mas também a mensagem do evangelho. Não é só uma questão de saber qual é o lugar adequado e a forma correta de se pregar o evangelho, mas também saber qual é a mensagem que está sendo pregada. E aí o versículo 2 e 3 vai nos falar justamente de qual era o conteúdo da mensagem. E essa é a parte mais importante. E o conteúdo da mensagem, meus irmãos, é igualmente simples. O texto nos diz que o apóstolo Paulo estava lá por 3 sábados nessa sinagoga, e aí vinha uma série de verbos aqui que eu acho que são interessantes a gente pensar. Primeiro, o texto diz assim: e arrazoou com eles acerca das Escrituras. O texto aqui faz uma diferença de outras vezes que Paulo pregou. Nas outras vezes Paulo é colocado Paulo pregando. Aqui o termo usado é arrazoou. Ele fez uma forma de debate, era discussão, era uma forma de conversa sobre a Escritura. Mas eu acho que o ponto principal aqui não é necessariamente o método que Paulo usou para pregar, mas é o fato que o texto diz que Paulo estava pregando sobre a Escritura. Daí, meus irmãos, a igreja entender que a pregação não é Jesus te ama, vem cá que eu te dou um abraço, ele tem um plano na tua vida. A pregação é conhecimento da Escritura sendo explicado para os outros. Então, é uma exposição, uma explicação das Escrituras. Paulo, aqui nessa sinagoga, por 3 sábados, ficou debatendo Escritura. Não foi outro assunto, foi exatamente a Escritura. A mensagem do Evangelho parte da Escritura Sagrada. Segundo, o conteúdo da mensagem propriamente dito está aí na continuação no versículo 3. O texto diz que ele estava lá expondo e demonstrando. 2 palavras para mostrar a forma, o método que Paulo estava usando. Primeiro ele arrazoou, era uma conversa, mas o que ele estava fazendo era expondo e demonstrando. Expondo no sentido de percorrer todo o Antigo Testamento, dando provas de um assunto, nós vamos ver qual era o assunto, e ao falar que ele estava demonstrando, era justamente mostrando em cada um desses pontos que o seu argumento era verdadeiro. E o que ele estava expondo? O texto diz que ele estava demonstrando que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse. Ele estava pregando para judeus e para gentios que eram tementes a Deus. Toda sinagoga tinha esses 2 grupos. Você tinha os judeus, que eram pessoas que tinham passado pela circuncisão e assim por diante, e os gentios, que não tinham sido circuncidados, mas que, de alguma forma, temiam a Deus, que achavam interessante a religião, ou até mesmo serviam ao Senhor.
mas não tinham se tornado judeus. Esses grupos estavam lá para ouvir, e o texto nos diz que Paulo tinha que provar para eles que Jesus precisava ter morrido e ressuscitado. Isso por quê? Porque quando se pensava em um Messias, nenhum judeu iria conceber a ideia de que o Messias viria em humilhação, seria assassinado e, principalmente, teria sido assassinado numa cruz, que o Antigo Testamento dizia que essa pessoa era amaldiçoada. Se tivesse sido pendurada no madeiro, ela era amaldiçoada. Então era um escândalo para qualquer judeu pensar que o seu Messias iria ser assassinado, iria vir em fraqueza, iria ser assassinado e, consequentemente, ser assassinado numa cruz. Paulo, então, ele tem um ponto em específico para provar. Ele tem que falar sobre Cristo. E, em especial, a morte e ressurreição de Cristo. Ele precisa provar para esses judeus que o Messias, no formato como eles estavam esperando, estava errado. Então, de alguma forma, era uma pregação apologética. Paulo estava dizendo, vocês estavam esperando um Messias glorioso, um Messias poderoso, um Messias político, um Messias que iria derrotar o Império Romano. É isso que vocês estão esperando? Deus mandou outra coisa. Mas olha só, as escrituras mostram aqui que ele deveria vir a si mesmo, em humilhação. Olha aqui, mostra que ele deveria morrer. Olha aqui o texto dizendo que ele deveria morrer numa morte de cruz. Mas olha o texto dizendo também que ele tinha que ressuscitar. E nós temos testemunha que ele ressuscitou. Então, Paulo está provando que a história de Cristo era uma história com base teológica, com base nas profecias do Antigo Testamento. Então, era uma exposição clara das Escrituras. Vejam, meus irmãos, que não existe pregação do Evangelho onde Cristo não seja apresentado como o Messias prometido, morto e ressurreto. Não existe mensagem do Evangelho sem um Messias morto e ressurreto. Não existe mensagem do Evangelho do tipo caridade, coisa desse tipo, pregar o Evangelho sem palavras. O Evangelho é pregado quando Cristo é exposto. Por isso que o texto termina dizendo assim, que depois dele ter exposto e demonstrado que era necessário, está vendo a expressão? Era necessário, então era para ser assim mesmo, que o Cristo deveria padecer e ressurgir entre os mortos. Ele dizia, esse Jesus é o Cristo. Então ele faz conexão agora, depois de provar como é que o Cristo deveria vir, porque eles achavam que Cristo viria de um jeito, o Messias vai vir desse jeito aqui, ele vai vir para morrer e para ressuscitar. Em seguida ele dizia, Jesus é esse que veio, morreu e ressuscitou. Então ele provava ser Jesus o Cristo. O Evangelho, meus irmãos, é muito simples. É sobre o Cristo que nos salvou. Para isso, meus irmãos, não é possível pregar o Evangelho sem falar em pecado, porque o que justifica a morte de Cristo é o pecado. Não é possível falar do Evangelho sem falar de uma morte vicária de Cristo. Não como o ator estúpido da Globo ficou dizendo que ele morreu, isso é ridículo, não tem como ele ter vencido. Ele venceu sim ali, porque ali ele estava pagando pelo meu e pelo seu pecado. Ele não estava morrendo para dar exemplo, ele estava morrendo de forma substitutiva. Mas não só isso, ele não ficou morto. Ele ressurgiu, porque senão ele teria sido derrotado. Mas ele ressurgiu. Então é a necessidade da morte por causa do nosso pecado e a ressurreição de Cristo, que é a vitória sobre o pecado. Não existe como pregar o Evangelho. Isso é isso, meus irmãos. Não existe como pregar o Evangelho. Ficar dizendo que a pessoa é amada por Jesus não é pregar o Evangelho. Ela precisa saber por que ela precisava da cruz. Por que ela precisava da morte da cruz. E por que ela precisava de um Cristo ressurreto. É por a igreja estar esquecendo de falar da necessidade da morte e da ressurreição que pessoas ficam dizendo que Jesus perdeu quando estava morrendo na cruz, porque não conseguem entender. A pregação do Evangelho é uma explicação das Escrituras que mostrem a obra de Cristo e os resultados dessa obra. O Evangelho é simples. Não precisa de conhecimento teológico profundo. Precisa somente de saber como a obra de Cristo foi aplicada a mim e aplicada a você. Basicamente, Paulo está dizendo, esse é o Cristo, ele haveria de vir para... Muito bem, meus irmãos, como eu estou gravando direto no YouTube, a internet caiu aqui, então nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Nós estamos vendo sobre a simplicidade da pregação do Evangelho. Nós vimos que a estratégia da pregação do Evangelho é simples, nós estamos vendo que a mensagem do Evangelho é simples,
E o versículo número 4 vai nos mostrar, meus irmãos, que os resultados do evangelho são claros e simples de serem lidos também. O texto nos diz, versículo número 4, que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Uma vez sendo pregado o evangelho na sinagoga, alguns dos judeus entenderam a mensagem. E aí tem 2 pontos aqui. Foram persuadidos, eles entenderam a mensagem. Mas não só isso, o texto nos diz que eles foram unidos a Paulo e Silas. Então, a mensagem do evangelho, meus irmãos, ela não só vai ter, não vai ser só uma questão de entender a mensagem, mas de responder a mensagem. Ao dizer que eles foram unidos a Paulo e Silas, significa que eles estavam agora juntos em uma só fé. Eles estavam unidos à igreja. De forma que não precisa de muitos aspectos relacionados para entender como o evangelho fez resultados. A pessoa vai entender e imediatamente vai responder se juntando à igreja de Cristo. Mas o texto nos diz que não foram muitos judeus que se converteram. Alguns deles foram persuadidos. Mas, por outro lado, o resultado do evangelho aqui da pregação foi muito maior, porque o texto nos diz que, mesmo que alguns judeus tenham sido persuadidos e unidos, o texto nos diz que uma numerosa multidão de gregos piedosos se renderam também. E aqui, meus irmãos, é bonito, porque esses gregos que estavam lá na sinagoga ouvindo a pregação, agora, ao ouvir Paulo, entenderam e também foram persuadidos. E a pregação do evangelho agora transformou essa igreja numa igreja de maioria gentílica, que estavam lá na sinagoga, ouviram o evangelho e entenderam. E o texto também diz mais, que algumas mulheres distintas também se converteram. Essas mulheres distintas têm 2 coisas que podem ter sido. Primeiro, elas podem ter sido esposas de pessoas importantes da cidade, de autoridades da cidade, ou elas próprias podem ser autoridades da cidade. É muito mais provável que elas próprias fossem algum tipo de autoridade na cidade. Do nada, a igreja está consolidada. Então, meus irmãos, não precisa de muita coisa. Veja, do nada, em 3 semanas, pregando o evangelho, o Senhor já organizou uma igreja aqui. O próprio Deus conduz os resultados, e os resultados vieram de forma muito simples. O evangelho foi pregado e tudo aconteceu. Não precisou de muita coisa, de muita estratégia, de muitos riquififes. Pelo contrário, foi muito simples de identificar. O povo entendeu e, em seguida, respondeu ao que creu, se juntando à igreja. Então, a igreja do Senhor precisa compreender que os resultados são igualmente simples. Quando se prega o evangelho, entender e aceitar é a única coisa que se precisa esperar que aconteça. Nesse sentido, meus irmãos, nós temos pelo menos 3 lições aqui a tirar no texto. Primeiro, que é necessário sim estratégia para pregar o evangelho. Mas as estratégias são simples. Às vezes nós pensamos que precisamos de carro elétrico na rua, grandes cultos em estádios, e no meio do carnaval, que é um lugar extremamente inapropriado, as pessoas não estão interessadas, elas estão interessadas muito mais em uma diversão carnal. E quando, na verdade, o Senhor nos ensina aqui que nós precisamos de estratégias mais simples, nós precisamos de estratégias no lugar certo onde pregar o evangelho, da forma certa de pregar o evangelho. Então, a igreja evangélica brasileira deveria pensar um pouco melhor nisso, de que as estratégias para a pregação do evangelho não são mirabolantes, enormes, com grandes planos. São simples, são estratégias simples. Pregação do evangelho no lugar certo, da forma correta. É a única coisa que precisa. Segunda coisa que precisamos entender aqui, segunda lição, é que é necessário uma pregação verdadeira do evangelho. Ficar dizendo Jesus te ama, vem cá que eu vou te dar um abraço, ele tem um plano na tua vida. Isso não é pregação do evangelho. As pessoas precisam entender qual é a realidade espiritual delas, elas precisam entender qual foi a obra de Cristo para salvá-las, como a ressurreição de Cristo faz diferença na vida dela no dia a dia, e que elas têm que responder essa mensagem. Qualquer um, eu ou você, é tão simples que qualquer um de nós não precisa de formação teológica, não precisa de grande conhecimento bíblico. Se eu souber o que Cristo fez por mim para me salvar, eu posso me tornar um pregador do evangelho, porque é simples de pregar. E os resultados do evangelho, meus irmãos, são igualmente simples de serem identificados. Não tem muita coisa mirabolante. São pessoas que, ao ouvir o evangelho, entendem o evangelho e respondem ao evangelho com mudança direta de vida, se juntando à igreja. Então vejam que, como tudo em redor da pregação do evangelho é simples, o nosso Deus é um Deus simples. Apesar dele ser grande, ele é simples. E ele fez com que tudo fosse muito simples para que nós não tivéssemos nenhum tipo de desculpa para pregar o evangelho. Então, esse, meus irmãos, eu creio que é a grande lição que nós temos que tirar hoje. Não existe desculpa para pregar o evangelho, porque a pregação do evangelho é simples, as estratégias são simples, os resultados são simples, até a mensagem é muito simples, nós temos que nos engajar, então, na pregação também.
A gente tem que parar de terceirizar. Não, mas o missionário vai pregar, o pastor vai pregar, fulano vai pregar, ciclano vai pregar. Não, o Senhor nos chama a todos a sermos pregadores do Evangelho. Cada um de nós sermos pregadores do Evangelho. Para que eu e você nos juntemos nessa união para pregarmos o Evangelho puro, simples e verdadeiro. E quando nós tivermos a estratégia correta, a mensagem correta, o Senhor trará os resultados corretos. É basicamente isso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos lembrar de que tudo no Teu Evangelho é simples e que nós não temos desculpas para achar que nós não temos condições de pregar. Porque nós não precisamos de grandes estratégias, as estratégias são simples, nós não precisamos de muito conhecimento, a mensagem é simples. E os resultados o Senhor vai nos dar e nós teremos muita facilidade em entender os resultados que o Senhor produziu. Por isso, o Senhor nos ajuda agora, Senhor, a integrarmos na pregação do Teu Evangelho, para que cada um de nós, Senhor, sejamos proclamadores da Tua mensagem. Faz do Teu povo um povo que prega o Teu Evangelho puro e simples, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Hoje, de novo, está sendo gravado. Hoje eu estarei na cidade de Caruaru, dando uma palestra lá. Então, por conta disso, está sendo gravado aqui. Mas não se esqueça de você que está passando por aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, escreve seu comentário aí, tá bom? Ajuda o nosso canal a crescer. Se você é aqui de Recife, domingo de manhã, 9h30 da manhã, nós temos culto seguido de escola dominical, 6 horas da noite, nós estamos lá na igreja também, para cultuarmos ao Senhor com a permissão de Deus. Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.